A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala aí Casa Branca. Você que está nos acompanhando pela internet, pelo rádio, pelas redes sociais. Espero que todos fiquem bem informados no programa de hoje. O tema é a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Acompanhe tudo aí. Fala aí, Casa Branca. E abro o programa de hoje, Fala aí Casa Branca especial, criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, com a Cibele Fialho, que é a presidente do Conselho. Cibele, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho então, Cibele, para a gente começar aqui a nossa conversa, falando sobre a criação desse conselho. Por que ele foi criado? Em 2019, a Prefeitura criou o Conselho de Direitos Humanos e Políticas Públicas. Englobava também diversidade de gênero, igualdade racial, só que era uma pasta que abrangia muitos temas, então não atendia a necessidade de cada questão que aparecia ali. E começaram a surgir demandas relativas à igualdade racial, crimes de racismo. Então, o prefeito entendeu a necessidade de dividir essa pasta. Aí foi criado o Conselho de Igualdade Racial. Esse conselho ele foi criado através de um convite, né? Os conselheiros foram convidados pelo poder público para uma reunião, para conversar sobre o tema e entender a necessidade da criação, se realmente era necessária a criação do conselho, e vimos que, de fato, é imprescindível, né? Para que a gente coloque aí, para que a gente garanta o cumprimento das legislações que tem vigente, inclusive o Estatuto de Igualdade Racial. Legal, Cibele, conta pra gente já assim, quais são as ideias principais aí para colocar o conselho para funcionar. Vamos lá, que a gente tem o planejamento, tem uma listinha. Primeiro a gente precisa fazer a convocação, né, da sociedade civil para que elas participem também, para que que a população participe das reuniões do conselho, tragam as demandas, tragam ideias, né? É muito importante que a gente tenha esse contato com a população para saber a real necessidade. Por mais que nós representemos a sociedade civil e o poder público e a gente tenha ideia dessa defasagem, a gente precisa ouvir de cada um. Então, é importante que eles participem também. Então, esse é o principal ponto. A criação de centros de referência para a população negra, né? Onde ela consiga se sentir representada, onde ela consiga ter apoio, rodas de conversa, criação de projetos culturais, a população tem que ser ativa e ela tem que ter um lugar para se sentir reunida, né? Porque hoje a gente vê que tá espalhado, as pessoas não têm onde se cercar. Então, a criação de um centro de referência também é interessante. É um dos projetos que a gente tem. Legal. Uma agenda cultural, né, de eventos para a população preta, né? Canal de denúncia, a gente vai fazer os canais de comunicação e com isso um canal específico para denúncia de crimes de racismo. Não só o racismo propriamente dito, mas dificuldades de acesso, descumprimento de legislações, a lei de cotas a gente vai ficar em cima também, a gente vai fiscalizar o cumprimento da lei de cotas, que é muito importante, explicar também para a população o porquê da lei de cotas, né? Porque muita gente acha que é só privilégio e, na verdade, é um ressarcimento da população preta que teve muito a perder no longo da história.
essas perdas foram pautadas por legislações que garantiam essas perdas, né? Então, é uma história muito complexa e a gente precisa educar as pessoas para que elas entendam a necessidade dessas legislações vigentes hoje. E mais importante também é fazer o cumprimento da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, porque a gente tem na lei que tem que ter na grade curricular a educação dos povos originários e legislação africana. Só que os professores não têm essa educação para poder repassar para os alunos. Então, a gente pensa na educação do docente para depois repassar isso para os alunos. Então, tem toda uma estrutura que a gente está fazendo, né? A gente vai conversar com a Secretaria de Educação, a gente vai conversar com a Secretaria de Cultura. Não vão ser planos, não vão ser ações independentes, são ações conjuntas com todas as pastas. A área da saúde, educação, a saúde da população negra, porque tem doenças específicas que são étnicas, né? Então, muitas vezes são tratadas as doenças de forma geral e aquele grupo específico tem que ter um tratamento diferenciado por conta dessas doenças étnicas, né? Então, precisa ter pontuado tudo isso. Precisa ser separado e precisa ter educação das pessoas para entender essa necessidade. Aí, como você bem disse, a educação das pessoas e a participação da comunidade para que a gente possa, de fato, né, colocar tudo isso em prática. Exato. Ouvintes, a Cibele também é advogada, então por isso que ela conhece muito sobre essa questão das leis. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de iniciar a nossa gravação para o programa. O presidente Lula sancionou essa semana, né, Cibele, justamente a lei que iguala a igualdade racial ao racismo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está bem em alta aí na mídia também. Claro. Nessa semana, bastante gente conversando e é super pertinente aqui ao nosso assunto. Antes de ser sancionada essa lei pelo presidente Lula, a injúria racial era tipificada como um crime de menor potencial ofensivo. E o racismo, um crime mais grave. Então, o racismo era tipificado como inafiançável e a injúria racial com uma pena menor. Aí, como a gente vê nos noticiários, quando ocorre um crime, a pessoa é presa, tem audiência de custódia. Na audiência de custódia, o racismo, ele não te permite ter os benefícios para soltura imediata. Mas a injúria sim. Então, muitas vezes as pessoas eram vítimas de racismo e eram tipificadas na hora de registrar o boletim de ocorrência, era registrado como injúria racial. E via-se a impunidade em relação àquilo. Com a promulgação dessa lei, a gente entende... fica definido tudo como racismo. Então, a punibilidade nos casos tanto de injúria quanto racismo é a mesma. Então, não tem mais essa sensação de injustiça quando você é vítima de um crime desse, porque a punibilidade vai ser a mesma. A promulgação dessa lei, ela diminui ainda a estrutura desse racismo, né? Infelizmente, a gente tem que ir grão por grão, não tem como eliminar o racismo de forma... total de uma vez só, infelizmente. Então, é mais um passo dentro de todas as legislações que a gente tem em vigor hoje para garantir a reparação dos prejuízos que o negro sofreu, né, em detrimento de tudo aquilo que aconteceu no decorrer dos anos, desde da fase escravagista. Mas, dentro dessas reparações, além da promulgação, voltando aos pontos do nosso conselho, um dos projetos que a gente tem em mente é a criação de políticas públicas para a inserção do negro no mercado de trabalho, porque a gente sabe
que, assim como o negro está sempre à margem, né, da sociedade, ele está à margem socialmente, à margem educacionalmente. Então, a gente quer fazer políticas públicas para aumentar esse acesso, seja na educação, como a gente já falou, mas principalmente no mercado de trabalho, para que tenham as cotas também nesse nicho, além dos concursos públicos que a gente já tem, vestibulares, mas também na hora de aquisição de vagas para o mercado de trabalho. Cibele, então o Conselho tem bastante trabalho pela frente e o mais legal, vocês já estão com muitas ações aí estruturadas, caminhando para serem colocadas em prática. Eu queria que você reforçasse aqui o pedido à participação de toda a população de Casa Branca, né? Você disse várias vezes e é exatamente isso. O Conselho, ele tem os representantes, mas a participação, as ideias, as sugestões, enfim, a gente precisa ter o apoio de todos, né, Cibele? Claro, é muito importante que a população participe das reuniões do Conselho. Todas elas serão publicadas nas redes sociais da Prefeitura, nos grupos que a gente já conhece, Desabafa Casa Branca, classificados, que a população tem mais acesso. Então, por enquanto os nossos canais de divulgação não estejam prontos, nós vamos usar esses meios. Claro que não vamos deixar de usá-los depois, mas é importante que todo mundo fique atento aí para participar, porque é muito importante. É isso aí. Cibele, muito obrigada pela participação e a gente deseja muito sucesso ao Conselho, né? Que a gente consiga, de fato, tirar todas essas ações do papel e, mais importante, que a gente comece aqui transformando Casa Branca e que a gente sirva de exemplo para muitos outros lugares. Mãos à obra. É isso aí, mãos à obra. Fala aí, Casa Branca. E vou conversar agora com a Ricelen Campos, que está representando a Prefeitura aqui no nosso programa, para também falar um pouquinho sobre a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Ricelen, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Thalita. Eu agradeço muito o convite. Legal. Vamos falar então um pouquinho do lado da Prefeitura e sobre a criação do Conselho. O Conselho é um conselho recém-criado, né? Ele foi formalizado agora por decreto municipal no dia 9 de janeiro. Os componentes desse conselho, eles são de diversas idades, né? A gente tem um pessoal mais velho que traz aquele lado da experiência, das lutas, das conquistas. Naquela época tinha muito evento também, eram eventos de grande notoriedade na região toda. E a gente também tem essa parte dos mais jovens, que hoje também vivem, né, um outro tipo de realidade, tem outras desigualdades. Então, foi composto por pessoas para trazer uma troca de informações e experiências, para que a gente possa ter essa troca de informações e experiência entre todos. Legal, Rice. E com a criação, como você falou, de fato, né, ele é recente, abril de 2023, né, retomando aí, quais são as ideias daqui para frente? O que a gente pretende com esse conselho? Após a formalização do conselho, né, aliás, nós já começamos a pontuar as nossas principais ações, né? Mas o foco, o principal objetivo do Conselho é a criação de políticas públicas. Essas políticas públicas, elas visam combater as distorções e desigualdades raciais e também as demais práticas discriminatórias, né? A implantação do Conselho, ele vem para garantir o cumprimento de uma lei federal, que é a Lei 12.288, que é a Lei do Estatuto de Igualdade Racial. Legal. E essa lei, né, ela vem para garantir o direito, os direitos éticos, tanto individuais ou coletivos, e combater todo e qualquer tipo de intolerância, né? Porque muita gente fala, não tem racismo no Brasil, né? Mas só o fato de ter um estatuto é porque tem desigualdade e tem racismo, sim. Então, o estatuto vem, né, para os conselhos estaduais e municipais para que cada um traga
esse estatuto para a sua realidade, para o seu dia a dia, de acordo com cada município e cada estado. E, Ricelen, além, né, como você bem disse, a gente vem com a criação desse conselho por parte da Prefeitura e sociedade civil, que é muito importante essa participação. Sim. A gente vem, né, para obedecer, e vamos dizer, uma lei, mas também para trazer para a cidade à tona, né, esse assunto tão importante de igualdade, de quebrar paradigmas, né, da gente trazer um pouquinho da nossa história, do que é hoje e do que vem aí para o futuro, sim, né? Então a importância da comunidade é fundamental, né? Para que a gente consiga caminhar. Nós temos essas pessoas que a gente vai dizer que são os representantes, né, de cada segmento dentro do conselho, mas acho que a participação da população é muito importante, né? Então, a população participando, trazendo as suas denúncias, as suas demandas, as suas sugestões, é o que vai fazer com que esse conselho se fortaleça. Nós vamos ainda criar, né, o calendário anual de reuniões, os canais de denúncia, os canais de comunicação desse conselho, mas eu queria deixar um telefone, né, que é o nosso 3671-6013. Ótimo. Para as pessoas que queiram mais informações de como participar, de como acompanhar esse conselho. Legal. E, gente, isso vale, como ela bem disse, o conselho, ele traz os representantes da prefeitura e da sociedade civil, mas nada impeça que as pessoas, e na verdade é esse um dos objetivos, né, Rice? Isso mesmo. Procurem ali os representantes, contatem, tem uma ideia, tem uma sugestão, olha, eu vi uma situação tal, porque só assim a gente vai conseguir fortalecer e criar, né, Ricelen, de fato, ações efetivas, isso mesmo, né? Porque o conselho, ele existe para trazer ações efetivas de mudança, de transformação, né, de acontecimentos. A gente fala de Casa Branca, como você bem disse no começo. Somos uma cidade pequena, porém é um assunto que a gente precisa tratar, porque existe aqui também. Em todo lugar. Né? E a Ricelen, eu queria que você falasse um pouquinho, a Ricelen faz parte da Secretaria de Promoção Social, né? Ela lida com as pessoas o tempo todo, com diferentes pessoas, né? E tem que saber lidar muito com essas diferenças. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ricelen, assim, como que é o seu dia a dia? Lá nesse quesito de igualdade racial, você já presenciou alguma coisa? Já aconteceu, por exemplo, alguma denúncia para vocês de alguma situação aqui em Casa Branca relacionada a racismo, a preconceito, enfim, é tudo isso que a gente tem falado. Sim. Quando a gente fala de desigualdade social, ela não é só referente à cor, né, da sua pele. Você tem pela condição financeira, você tem pela condição social, são vários tipos de discriminação. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós lidamos com todo tipo de público, né? Vai uma pessoa em situação extrema de vulnerabilidade e também vai pessoas também de uma condição até melhor, mas a gente tem que tratar todo mundo igual, né? O nosso serviço, né, a Prefeitura nos orienta muito bem em relação a isso, que o nosso serviço é para todos. Então, todos têm que ser tratados de forma igual. E esse, volto a falar do conselho, é um intuito também, né? A gente também, quando a gente fala de igualdade social, a gente não está falando só de raça, a gente está falando de religião, a gente está falando daquela pessoa que é branca, mas mora na periferia e que também enfrenta essa desigualdade. Então, é uma coisa muito ampla, né? Talvez o conselho, ele também venha para ajudar a orientar não só os órgãos públicos, mas também os privados, de como tratar de forma igual a todos, seja nas oportunidades, seja no dia a dia, né? O que vai fazer a diferença. Isso que você levantou é um assunto extremamente interessante do que o Conselho vai trabalhar, além, como você bem disse, da diferença racial, dessa diferença, né, econômica, social e ideológica. São muitas diferenças. Então, gente, a gente pede muito a participação da comunidade casabranquense, né, porque só assim a gente vai poder criar junto, de fato, algo que funcione, que faça a diferença aqui. Rice, vamos reforçar o telefone? A gente vai divulgar, gente, nas redes sociais da Prefeitura, como a gente sempre faz, né? De acordo com cada passo do Conselho, a gente vai contando para vocês, mas já tá ativo, né? Isso é o mais importante, já tá rolando, já tá acontecendo, as reuniões já estão aí, né, Rice? Então, vamos reforçar o telefone e aí, gente, vamos lá, vamos participar porque é fundamental. Eu reforço, então, que as nossas sessões do Conselho são abertas a toda a população, tá? Legal. Então, eu peço para que, se tiver quiser informações ou tiver algum tipo de dúvida,
dúvida, pode ligar no 3671-6013. Legal. E muito sucesso para vocês lá no conselho. E vamos contar aí com a participação de todo mundo, porque o povo casabranquense é firme e forte nisso. É isso aí. Fala aí, Casa Branca. E agora vou conversar com o senhor Ricardo Campos Filho, mas como diz ele, ninguém conhece por Ricardo, é o seu Cadim. Seu Cadim, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo e seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Ô Thalita, eu que tenho que agradecer por ser convidado, né? É um privilégio estar no seu programa, porque a gente é mais conhecido, né? Um veículo para as pessoas possam conhecer um pouco da gente. Legal, seu Cadim. Vamos começar falando então. O seu Cadim é um dos integrantes também do Conselho Municipal de Igualdade Racial, criado recentemente aqui em Casa Branca. Seu Cadim, para a gente começar essa conversa, eu gostaria da sua opinião da criação desse conselho, o que o senhor acha da importância e o que vem a mudar aqui em Casa Branca. Isso. O conselho, para mim, é muito importante, porque eu já participei de vários conselhos e o tempo foi passando. E agora o seu prefeito convidou para que a gente pudesse reativar o conselho, que é um canal muito importante. A área governamental vinha ao nosso encontro para que a gente pudesse fazer alguma coisa em prol da nossa desigualdade racial. Então agora a gente, com essa moçada nova, com esses novos métodos, com os meios de comunicação, né? Eu fiquei impressionado na primeira reunião de preparação do conselho, me deu muita esperança de que agora a gente está... que eu já te disse que o conselho veio para ficar realmente, né? E a nossa representatividade tem secretários, tem professores de educação física, tem advogados, então, e agora essa moçada com sangue novo, eu acho que agora a gente consegue. Legal, seu Cadinho. O senhor é um integrante com mais idade, com mais experiência aí, fazendo parte do conselho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Casa Branca, nesse quesito de igualdade racial. Como que o senhor vê a vida, a evolução lá atrás, né? Quando o senhor era criança, de agora, como que o senhor encara a cidade aí nesse tema? Isso. Eu sou de uma geração que vimos as maiores transformações da humanidade, né? Por exemplo, o rádio de válvula para o rádio de pilha, da televisão, que não tinha televisão, era televisão preto e branco, aquela televisão grande, e a televisão colorida, do fogão de lenha para o fogão a gás. Então a gente vivemos isso, vive as cores, né? Aqui a comunidade negra sempre ficou bem isolada, né? Os nossos parentes moravam só na periferia. Em Casa Branca tinha um pouco de racismo, no sentido de que tinha o clube ACCP, né? E a gente não poderia participar lá por causa desse tipo de racismo. E a escola de samba, nós tínhamos uma escola de samba, e a gente descia a Rua de Estação, José do Patrocínio, nós estávamos na escola de samba, e a gente dava uma volta. E depois aí era convidado a entrar na CCP aqui na praça, e a gente dava uma volta só dentro do salão, depois a gente era obrigado a sair. Nos era permitido só nesse dia entrar e sair, e depois tinha uma revisão para ver se eu não tinha ficado algum negrinho perdido lá para lá. Então, os primeiros que foram lá, quando foi abrindo essa abertura, era um senhor que era inspetor, fiscal de imposto de renda, e aí ele, pela a função que ele exercia, então foi uma exceção. Depois o Maritá, quando veio da ferroviária e tal, Botafogo de Ribeirão Preto, também aí houve essa oportunidade. E também algumas das pessoas que eram da diretoria participavam também, porque nós tínhamos uma associação chamada José do Patrocínio, e esse programa era quase que basicamente da nossa comunidade negra. Então a gente se reunia lá, e as nossas escolas de samba, as coisas que aconteciam. Tinha um dia que era chamado 7 de setembro, em que era o piquenique da nossa comunidade. Então, os negros velhos que saíam, então, para que eles pudessem se reencontrar, moravam em São Paulo, ia para outros lugares, esse dia era marcado para reencontro desses negros que moravam para fora. Nesse dia havia uma confraternização muito grande, havia um piquenique lá no Rio Verdinho, e também tinha outro lugar aqui na estrada de Palmeiras, como é que Santana.
em que tinha aqueles lugares escolhidos para que faziam esses encontros. E esse a gente ia de caminhão para essa cidade, não tinha ônibus, nada, ia em cima dos caminhões, chegava lá, colocava a toalha no chão, e ali todas as iguarias eram colocadas na mesa, e cada um ia participando da mesa do outro, e um jeito deles se confraternizarem era dando passos de como se fosse de como é que chama essa luta? Capoeira. Então tinha aqueles passos de capoeira, aí se abraçavam e a gente fazia aquelas batucadas e tudo mais, passava um dia maravilhoso. E no final da noite era o nosso baile. Que legal. Que vinha orquestras, vinha coisa muito bonita. Então, as pessoas sabiam desses dias. Então, o desfile aqui na rua, as roupas das crioulas vinham com as roupas longas. Tinha o seu dito relia, que era chamado, vinha até de cartola, fraque, aquela coisa toda, descia aquela comunidade bonita. E aí tinha o nosso baile, que era específico da nossa, mas que a comunidade não negra ficava esperando, porque aquele dia era um acontecimento aqui em Casa Branca. Sim. O jardim, nessa praça aqui, os brancos davam a volta para o lado de dentro e nós ficávamos nessa parte lateral aqui do jardim. Havia essa separação. Não havia muito. Mas a nossa amizade, que nem eu já falei do Cláudio Salles, a gente, quando a criança não tem preconceito nem nada. O racismo vem de passado para os pais, por causa da ideologia dos pais, e as crianças são afetadas por isso. Mas a nossa criançada era uma molecada, brancos, negros, uma comunidade, a gente jogava junto, brincava junto e tal. A gente com 15 anos já andava com um sacão de bolinha de gude, não de barro, com estilingue, que a gente buscava lá no buracão e fazia que mudava aquelas bolinhas de barro, e a gente ficava usando. Um molecão de 15 anos, a gente usava aquelas calçonas, a nossa mentalidade completamente. Hoje a criança com 5 anos já tem muita informação, já sabe de tudo, e a gente tinha aqueles molecão de colônia que a gente falava, né? E toda uma pureza de espírito muito grande. Então a minha juventude foi muito importante isso. E também em 1967 foi quando aconteceu as maiores mudanças de comportamento da humanidade, né? Então, o respeito com os pais foi mudando, a inversão de valores, aquela coisa. A gente participou disso em 1967. As mulheres começaram a subir a roupa, o sexo livre começou a aparecer nessa minha juventude. Então, eu aí, depois que voltei para a igreja, eu ia nos encontros para pedir meia-culpa, porque na minha juventude é que a gente plantou toda essa mudança que a humanidade está experimentando agora, as consequências da nossa postura, né, da mudança de valores que houve na minha juventude. Então, e aí, para falar do racismo, a gente sofria muito, né? Depois que a gente cresce, e na minha juventude houve aquelas grandes demonstrações por causa do cabelo. Eu tinha uma coisa que queria fazer assim com o meu cabelo, então usava um ferro quente, passava uma grossola e mexia o cabelo, porque queria balançar o meu cabelo não balançava. Achava que o meu cabelo era cabelo ruim. Mas aí depois a gente usou aquele tipo de cabelo ruim para mostrar o nosso poder, a nossa força no Black Power. Usava aquele cabelo desse tamanho assim, para mostrar que a nossa raça tem muita força, tem muita resiliência, tem muita... virar o braço da viola por causa de tanto sofrimento. Parece que a gente foi capacitando para suportar as coisas, uma força maior, para que a gente pudesse conquistar a muito custo. Para o negro muito mais difícil para conquistar as coisas, porque tem que mostrar, tem que provar, tem que sobreviver por causa dessa nossa condição de negros. Mas a gente está conseguindo. E a gente está mostrando, não por causa de coisa, mas porque o lugar que é nosso, né? Exatamente. Como ser humano que a gente é. O Deus, na sua sabedoria, a gente fala sempre brincando, né, que ele pegou lá no começo, pegou da natureza um humus, que era um barro preto, e moldou ali a sua imagem e semelhança um ser, e soprou naquele humus, e aquele humus pegou vida, né, com inteligência, vontade, liberdade, qualidades divinas que ele deu para esse barro, e aí nós temos essa dignidade desse sopro que deu ânimo a esse humus. Nós somos seres humanos por causa do humus. O humus era um barro preto, então para que Deus até nisso pensou, para mostrar que a gente ia ter que provar que nós somos parte desses seres humanos e que esse humus é a base de tudo, e que ele vai mostrar para a gente que todos somos
dependentes uns do outros, brancos, negros, amarelos, tudo tem essa importância nesse plano que ele fez para nós todos, né? Mas essa vontade, liberdade, inteligência que nós temos, descobriu o átomo e faz bomba para matar o outro. Veja que capacidade que tem pela inteligência. A vontade é uma coisa importante, porque sem a vontade, as coisas que a nossa inteligência fabrica, se não tiver vontade para mudar, descobriu o átomo e faz a bomba atômica por essa liberdade de escolher o que ele quer fazer. Uma vida bonita, uma vida... Mas um filme de terror, como está fazendo essas guerras aí, jogando bomba na cabeça do próprio irmão, que é igual. Todos temos dignidade, e um, por causa do ser e do ter, prefere não ser um ser humano, mas o pior dos animais, que sem o uso dessas faculdades maravilhosas, é o pior dos animais. Mata por causa de um palito de fósforo, tem que sobrepor o outro por causa do poder, né? Do ter, em vez de ser. A gente veio aqui para... Somos sociais, um depende do outro, né? E aí acontece essa desorganização. Eu falei que não gostava de mim porque não achava que eu pudesse ter valores, que o meu cabelo, por ser o meu cabelo duro, não é duro. Deus fez cada um com a sua característica, mostrar da diferença que faz o bonito das coisas. Exatamente. Eu queria ter um cabelo que fazia assim, mas o meu cabelo, se eu pentear de manhã, ele ficava do mesmo jeitinho. Meu cabelo é melhor. Exatamente. Hoje, Exatamente. vocês, para ficar com o meu cabelo do mesmo jeito, tem que pôr aquelas coisas. Tem que fazer isso, e alisa daqui, faz Então, de lá, cada um tem cada o seu um tem a jeito. sua coisinha. É isso. A gordinha quer ser magrinha, o braço. Deus faz tudo perfeito. Nós somos figurinhas carimbadas de Deus. É isso. É E verdade. como o senhor bem disse, que bom que existem as diferenças. Exatamente. É? Deus tem uma Que sabedoria chato muito se grande, todo mas mundo o homem fosse com a igual sua ao seu inteligência não entende isso, né? É isso mesmo. Infelizmente. Mas muito obrigada, muito sucesso no conselho, como o senhor disse, que venha mesmo para ficar, para Tenho fazer certeza. acontecer e para que a igualdade racial atinja cada vez mesmo mais conquistas, mais pessoas e as gerações que vêm aí, né, seu Cadinho? Exatamente. Quebrando todos os Eu paradigmas. quero que meu neto tenha possam realmente mais existir. espaço do que a gente tem que fazer muita luta para chegar. Mas isso vai acontecendo. A humanidade tem que se despertar para isso. Nós somos seres humanos e um ser social, nós somos interdependentes uns dos outros e dessa Exatamente. diferença que faz a maravilha das coisas que Deus faz, né? É isso É mesmo. isso daí. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, viu? E torço para você sempre, viu? Que você consiga tirar das pessoas o que tem de melhor para que a nossa sociedade seja melhor a cada dia. Tá bom? Foi um prazer. Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela companhia, pela sua audiência e não se esqueça, a participação da comunidade casabranquense é fundamental para o sucesso do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Um abraço, um ótimo restinho de semana e até a próxima quinta. Esse foi o Fala aí, Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.